seja bem-vindo, seja bem-vinda você que vai orar comigo. Hoje nós vamos terminar o capítulo 1 do livro de Provérbios. Nós vamos ler do verso 20 ao verso 33. Amém? Em seguida faremos uma breve reflexão. Nos coloquemos agora em espírito de oração para lermos a palavra. Diz assim a palavra: a sabedoria clama lá fora, pelas ruas levanta sua voz, nas esquinas movimentadas ela brada, nas entradas das portas e nas cidades profere suas palavras. Até quando, ó simples, amareis a simplicidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio, e vós, insensatos, odiareis o conhecimento. Atentai para a minha repreensão, pois eis que vos derramarei abundantemente do meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Entretanto, porque eu clamei e recusastes, e estendi a minha mão e não houve quem desse atenção, antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Também de minha parte, eu me rirei na vossa perdição e zombarei, em vindo a vosso temor. Vindo o vosso temor como a assolação, e vindo a vossa perdição como uma tormenta sobrevirá a vós aperto e angústia. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão, porquanto odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não aceitaram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos, porque o erro dos simples os matará e o desvario dos insensatos os destruirá. Mas o que me der ouvidos habitará em segurança e estará livre do temor do mal. Aleluia, glória a Deus. Obrigada, Senhor, por essa leitura. Obrigada por esses ensinamentos tão valiosos. Senhor, que nós possamos entender que viver na Tua presença, que deixar que o Senhor habite em nós é a melhor escolha. Abre agora, Senhor, o nosso entendimento, a nossa mente, abre agora os nossos corações, para que a gente receba a Tua palavra, para que a gente coloque em prática tudo que aqui aprendemos e que tudo que iremos refletir agora seja de acordo com o que está na Tua palavra. É o que eu oro, Senhor. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Então aqui o que a gente aprende é do versículo 20 ao versículo 33 é um convite, irmãos. É um convite da sabedoria. A sabedoria aqui nesses versículos, ela faz referência à pessoa do Senhor. Ela ergue a sua voz, como diz os versículos, por toda parte, visando o despertamento daqueles que negligenciam a sua vida espiritual. Estes são considerados loucos e insensatos por Deus, porque desprezam o caminho que conduz à salvação. Não existe outro caminho a não ser a palavra do Senhor. Não existe outro caminho. Permitirmos que o próprio Deus habite em nós. Aqueles que desejam essa sabedoria, irmãos, devem buscar através da palavra conhecer a Deus e os seus ensinamentos.
Não existe outro caminho, não existe outro meio de estreitarmos o nosso relacionamento com Deus se não for através da palavra. É importante, por isso é tão importante que a gente leia a palavra, que a gente medite na palavra. No verso 23, onde fala: atentai para a minha repreensão, pois eis que vos derramarei abundantemente do meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. O que está querendo dizer aqui? Derramarei abundantemente do meu espírito. Nos mostra que Deus, ele se revela na sua palavra e por meio dela derrama o seu espírito em nossas vidas. Mas essa promessa, ela está limitada àqueles que atentam à repreensão, àqueles que se arrependem e se convertem dos seus caminhos tortos, dos seus caminhos errados. O interesse de Deus em dar de si mesmo a essas pessoas, irmãos, tem como objetivo de fazer com que elas conheçam a sua vontade e tenham condições de obedecer a ela. Porque é o Espírito Santo de Deus habitando em nós é que nos vai dar condição de andar em obediência à palavra de Deus. No verso 24 ao 30, em que diz assim, olha, no verso 25 diz assim: antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. O que ele está dizendo aqui? Rejeitastes todo o meu conselho. Personificado na sabedoria, Deus, ele exorta todos para que reconheçamos e nos arrependamos dos seus erros. Todos. Eu, você, todo dia a gente precisa estar na presença do Senhor, pedindo perdão, porque somos pecadores. Estamos num mundo caído. A nossa natureza é pecaminosa. Então, aquele que se acha autossuficiente, se acha sem nenhum pecado e que não precisa de Deus, infelizmente, ele está rejeitando o convite de Deus à eternidade, à vida eterna. Porque para a gente viver uma vida com Deus, para a gente estreitar o nosso relacionamento com Deus, tem que haver entrega, tem que haver arrependimento. Sem arrependimento, a gente não se achega ao Senhor. E existem pessoas que rejeitam esse convite, que zombam da sua direção e se recusam a obedecer a Ele. Existe muita gente, muitas pessoas que não querem abrir mão do mundo, porque, gente, viver o Evangelho, seguir a Jesus, tomar a sua cruz, ser discípulo do Senhor, é andar na contramão do mundo. É abrir mão da sua própria vontade, da sua vida, para fazer a vontade do Pai. E muita gente não quer abrir mão da sua vida, não quer abrir mão das suas vontades, dos seus desejos. Entende? É isso que esses versículos nos mostram. Nos mostra, e existem pessoas que, infelizmente, rejeitam esse convite de Deus e zombam da sua palavra, e zombam da sua direção. Mas a gente precisa entender, irmãos, que tudo tem um preço. E quando a gente despreza a palavra de Deus e o seu sacrifício, porque se a gente despreza a palavra do Senhor, a gente está ignorando o sacrifício dele por mim e por você na cruz. O Senhor, ele desceu da sua glória, ele veio a esse mundo como um homem, viveu como um homem e morreu por mim e por você. Levou sobre ele todos os nossos pecados.
e ressuscitou ao terceiro dia e derramou sobre a nossa vida a graça, a poderosa graça. Por isso nós estamos aqui até hoje. Então, aqueles que desprezam a palavra de Deus e esse sacrifício, porque decidiram viver segundo os seus próprios ensinamentos, segundo os seus próprios desejos, que se fazem senhores de si mesmo. E a gente entende, eu entendo, que não aproveitar as chances de arrependimento e morrer sem o perdão de Deus consiste no maior terror da alma. Irmãos, a nossa maior alegria, a minha maior alegria, é a certeza da salvação. É saber que um dia eu vou estar ao lado do meu Pai na glória. Tudo isso aqui vai passar. Tudo isso aqui vai passar. Nós vamos viver num lugar maravilhoso, onde não há dor, onde não há inveja, onde não há cobiça, onde não há traição. Essa esperança que eu tenho no meu coração, essa certeza que eu tenho no meu coração, é que me anima, é que me fortalece. Porque por pior que seja, por pior que sejam os nossos problemas aqui, nesse mundo, nada se compara à glória de Deus. Nada se compara à alegria de poder estar na presença de Deus um dia. Então, que passemos por essas provações, por esses processos, com esperança na alma, com esperança no coração, de que vai valer a pena. Vai valer a pena todo e qualquer sacrifício. Quando a gente vira as costas para o pecado, quando a gente vira as costas para as coisas do mundo, a gente diz sim para Deus. A gente abre o nosso coração para Deus. Então, irmãos, precisamos aproveitar as chances que Deus nos dá antes da sua volta. Ele está dizendo para você que Ele está pronto a te perdoar. Basta que você abra o seu coração e deixe Ele entrar. Porque o nosso Pai, o nosso Deus, Ele não é uma pessoa que invada você, que force você a nada. Entende? Então, você tem que abrir o seu coração e deixar Ele entrar. Porque se você mantém a porta fechada, Ele não vai entrar sem bater. Ele vai bater. Cabe a você abrir a porta ou não. Amém, meu irmão? Do verso 31 ao verso 33, que fala assim, olha, no verso 31 diz assim: portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos, porque o erro dos simples os matará, e os desvarios dos insensatos os destruirá. Mas os que me deram ouvidos habitará em segurança e estará livre do temor do mal. Glória a Deus por esses versículos. Comerão do fruto do seu caminho. Olha o que Deus nos fala. Deus, Ele orienta o ser humano em toda a área da vida. Ele orienta a gente em todas as áreas da nossa vida. Mas quando ignoramos os seus conselhos, ele sofre as dores da rejeição. Quem escolhe, irmão, se apoiar em seus próprios pensamentos, em seus próprios achismos, porque a gente vê muito isso. Porque eu acho, porque eu penso assim, porque eu sou assim, né? Tem a síndrome do eu nasci assim, vou morrer assim.
aquele que não está propício à mudança, aquele que ignora os seus conselhos, ele escolhe se apoiar em seus próprios pensamentos e agir à sua maneira. Ele dá as costas à sabedoria, que é o próprio Deus, e, consequentemente, ele destrói a si próprio. Mas, irmãos, quem vive de acordo com os ensinamentos de Deus e se empenha em praticar o que ele orienta, obtém livramento do mal e preserva sua alma para a eternidade. Quem anda conforme a palavra de Deus, quem anda segundo os caminhos do Senhor, quem anda em obediência, buscando a santidade, quem faz isso, irmãos, obtém livramento do mal e preserva sua alma para a eternidade. Porque quando a gente se alimenta da palavra, quando a gente se achega ao Senhor em oração, quando a gente medita nas Escrituras, a gente está buscando orientação, buscando discernimento, está sendo corrigido. É através da palavra que a nossa fé aumenta. É através da palavra que o Espírito Santo é derramado sobre nós. Então, meus irmãos, que a gente persevere, que a gente busque praticar o que a palavra nos orienta, o que a palavra nos ensina. Porque só existem duas escolhas: desprezar a palavra e colher o sofrimento, ou obedecer a ela e desfrutar de paz e segurança. A decisão, ela pertence a cada um de nós, porque a salvação, ela é individual. Então cabe a cada um de nós escolher o caminho a seguir. Abra mão da sua vida nesse mundo, abra mão das suas vontades, siga o conselho de Deus, ore a palavra, leia as Escrituras, se coloque na presença de Deus, no secreto do seu quarto, fale com Ele, abra o seu coração, peça perdão pelos seus pecados, pelas suas transgressões, porque somos pecadores e Ele está sempre pronto a nos perdoar. Se volte para Deus, irmãos, se volte para Deus. Que grandioso, né? Foi esse capítulo 1 do livro de Provérbios. Nós aprendemos sobre o princípio da sabedoria, nós aprendemos a como evitar o mau conselho e nós aprendemos sobre o convite da sabedoria, que é o próprio Deus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe você infinitamente. Fiquem com Deus.